Sejam muito bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. É com muita alegria que estamos recebendo o palestrante Ricardo Spiller, com o tema Melhor Só ou Mal Acompanhado? Rádio e TV Fraternal, paz e equilíbrio e sempre sintonizada em você. Boa noite aos meus queridos amigos e amigas que me assistem através da nossa querida internet, que nos possibilita esses recursos maravilhosos de divulgação da doutrina espírita. Quero agradecer também o convite oferecido pela nossa web fraternal, que eles possam ter muito sucesso neste trabalho, em suas divulgações, porque desta forma a doutrina pode chegar a mais pessoas e ajudar a muitas famílias, assim como ajudou a minha. Na noite de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre o assunto solidão, ou talvez solitude. O que importa é que o tema da nossa palestra de hoje vai abordar justamente a diferença dessas duas coisas e trazer a todos nós um conhecimento mais profundo sobre situações que estão no nosso dia a dia e que muitas vezes nós não percebemos. O título o tema da palestra de hoje é Melhor Só ou Mal Acompanhado? É uma pergunta, que foi constituída em cima dos estudos do nosso Pentateuco Espírita, mas não somente. Fomos um pouquinho mais a fundo, olhamos as questões sociais atuais para trazer a todos vocês o que há de mais resumido para este momento que nós temos aqui e mais prático, que a gente possa levar essa informação, essa mensagem e aplicar no nosso dia a dia. Primeiramente, eu gostaria de trazer a reflexão sobre a importância de nós estarmos conectados aos dias atuais. Como os dias atuais se apresentam a nós? Quais são os desafios que eles nos trazem? Quais são as dificuldades? Quais são os eventuais sofrimentos? Mas também quais são os benefícios que os dias atuais nos oferecem? É importante que a gente esteja sempre percebendo que as mudanças ocorridas externamente, fora de nós, impactam dentro de nós. E é justamente a importância dessa discussão, para que a gente possa fazer a relação entre solidão, solitude e os dias atuais. Em momentos de isolamento social, em momentos de muita depressão, aumento dos casos de autismo, dos nascimentos de pessoas autistas, em tempos de muita tecnologia, muitas facilidades e de muito entretenimento. Como que isso influencia todos nós nos nossos dias atuais? Nós temos basicamente, pelos estudos que eu consegui realizar nessa noite, trazer para vocês uma divisão deste nosso, digamos, isolamento. Quais são basicamente os tipos de isolamento que nós temos? Ou que podemos chamar de solidão e solitude, e que com essa explicação pode ser que fique um pouquinho mais claro para todos nós. Nós podemos ter um tipo de isolamento voluntário e um tipo de isolamento involuntário. Dentro do isolamento voluntário, ou seja, aquele isolamento que a própria pessoa procura, pode ser feito sem sofrimento ou com a presença do sofrimento. É interessante, né? Que a gente já imagina que se a pessoa procura o isolamento, ela está procurando porque ela gosta daquilo. Mas não é tão simples assim. Infelizmente, não é só isso. Também
pode ser um caso, mas existem outras variáveis. Nós temos aquele isolamento involuntário. O isolamento involuntário, ele já é um pouquinho mais fácil da gente perceber, porque, de certa forma, todos nós passamos um pouco por isso em alguma fase da nossa vida. Por exemplo, quem sofre bullying, né, está sujeito a sentir-se isolado de forma involuntária. Esse é um exemplo muito prático e que quase todas as famílias podem testemunhar. Né? Algum dos membros, se não da família, né, original, muitas vezes do parentesco, alguém já sofreu uma situação de bullying e se foi praticamente isolada à força da sua convivência social. É por esta razão, por estas dificuldades relacionadas ao isolamento, que nós precisamos conversar um pouquinho mais e entender como que o Espiritismo pode nos trazer discernimento em relação a este tópico. Vamos tentar absorver os tipos de sofrimento em algumas modalidades, para que a gente possa se encaixar ou talvez até identificar, né, quem está perto de nós nestas condições. Nós temos sofrimentos de vários tipos, como a gente já começou a cogitar sobre isso. Um deles é o sofrimento do antissocial. Sabe aquela pessoa antissocial que muitas vezes a gente julga como se ela fosse uma pessoa que totalmente direcionada, né, a ela mesma, direcionada ao mal e que nada sofre, porque muitas vezes parece uma pedra, né? Nossa, aquela pessoa é antissocial, ela não quer saber de ninguém, né? Existe isso, muito perto de nós, né? Mas muitas vezes essa pessoa não é tão insensível quanto a gente pode imaginar. A insensibilidade dela pode ser apenas uma capa de proteção. A falta de habilidade de usar o próprio coração. O antissocial, ele pode ser um sofredor nato. Já nasceu com esse sofrimento. Por azar do destino, os espíritas sabem que não existe azar do destino, mas sim a consequência de nossas existências passadas e tudo aquilo que a gente pôde fazer nessas existências. Afinal, nossas atitudes são nossas melhores advogadas, né? Então, a pessoa antissocial pode sim ter nascido antissocial, mas não que isso tenha acontecido por algum tipo de provocação intencional da parte dela. Talvez algo que vem se acumulando na mente dela, no espírito dela, no inconsciente dela, no decorrer das suas existências, talvez mais de uma nessas condições. Nós temos também um tipo de sofrimento que nós podemos classificar como inabilidade social. A inabilidade social, já diferente do antissocial, ela é algo que está mais relacionado a não conseguir. Então a gente pode imaginar a pessoa gostando de outras pessoas, mas não conseguindo sustentar um relacionamento ou um convívio social. Essa seria uma inabilidade da parte dela, provavelmente um sofrimento que a persegue e que muitas vezes a comove. Talvez tira-lhe a vontade de viver. Muitas situações de suicídio podem ser provocadas por algo desse tipo. Uma inabilidade social. Quando a gente não se sente parte, não se encaixa, se sente um peixe fora da água. Alguém conhece isso? Então vamos lá, falar agora sobre um caso um pouquinho mais específico que eu estou classificando como sociopatia. Alguns chamam a sociopatia de psicopatia. Já peço perdão a vocês, eu não sou psicólogo para classificar corretamente esse termo, mas eu vou tentar aqui trazer
um certo paralelo a ele. A sociopatia, ela pode estar sendo, digamos, exercida por pessoas manipuladoras, pessoas narcisistas, aquelas pessoas que se acham a última bolacha do pacote e que muitas vezes são companhias terríveis, pessoas que podem ser perigosas ao convívio de todos nós. É o tipo de sofrimento, como eu aqui classifico, a partir dos meus estudos, que pode se encaixar na tal da sociopatia. É sofrimento. A pessoa talvez não perceba, mas ela mesma vive dentro de um labirinto, buscando ser sempre o melhor dos melhores, em alguns casos, em algumas situações, sabendo nós que ela nunca vai conseguir ser melhor que ninguém, porque não existe isso. São conjecturas, né, de uma pessoa doente, né, as pessoas que querem ser melhores que as outras, né, são conjecturas. Né? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a opinião de Jesus sobre isso, e aí vai ficar mais claro como que se encaixaria uma situação como essa. Então, o que nós temos para essa primeira parte da nossa exposição, que acho que vale a pena dar como uma conclusão, é nós percebermos que a busca do isolamento, ela pode ter várias razões. Cabe a nós pesquisarmos essas razões. Qual que é a minha motivação para buscar o isolamento? Que tipo de pessoa sou eu? Que tipo psicológico sou eu? Eu estou bem com o meu semelhante? Eu estou bem com o meu próximo? Eu busco o isolamento como uma forma de fuga? Estou fugindo dos relacionamentos, dos problemas, das pessoas? Estaria eu fugindo de minhas responsabilidades? São perguntas que todos nós podemos fazer de forma a nos ajudar e ajudar a quem convive conosco. Porque, querendo ou não, cada decisão que nós tomamos, por mais que a gente queira se blindar muitas vezes, fazer a nossa vontade a qualquer custo, nós sabemos que no estilo de vida que nós temos atualmente, vivendo em sociedades complexas como esta, nós não conseguimos isolar as consequências dos nossos atos. Os nossos atos sempre estarão impactando a vida alheia, principalmente daqueles que convivem conosco debaixo do mesmo teto. Então, que nós tenhamos a responsabilidade de buscar em nós mesmos. Se não for possível que isso seja feito, digamos, apenas de nós para conosco, busquemos ajuda. O assunto da solidão, do isolamento, é um assunto importantíssimo e que precisa ser bem cuidado. Não é um assunto qualquer. Você tem alguém em casa passando por uma situação como essa? Você passa por uma situação como essa, buscando o isolamento, muitas vezes com motivações baseadas em sofrimento. Vamos pesquisar, vamos observar este sofrimento em nós, para que a gente possa, em algum momento, resolvê-lo. Como diria um mestre yogi que eu conheci há muito tempo, o sofrimento acobertado se torna uma doença infecciosa. Que todo o nosso sofrimento possa ser exposto ao sol, de maneira que ele seja curado por si só. Na segunda parte da nossa conversa, eu gostaria de abordar com vocês uma fala de Jesus, o que Jesus diria para nós com relação a essa questão do isolamento. Vamos tentar buscar ali algumas passagens famosas ali dele,
talvez uma das mais famosas: onde estiverem 2 ou mais em meu nome, lá estarei eu. Eu acho que com essa frase a gente já pode meio que ter certeza sobre a opinião de Jesus em relação ao isolamento. Que provavelmente ele se aproveitava do isolamento, como toda pessoa saudável deve fazer, nos momentos, né, especiais da nossa vida. Estamos contentes conosco. Muitas vezes estamos querendo um contato maior conosco. Algumas vezes, contato maior com Deus, com Jesus, com a nossa família de alma. Faríamos isso através de que meio? Se não pelo isolamento temporário. Pelo que poderíamos chamar de solitude. A solitude seria aquilo que a gente pode chamar de isolamento voluntário positivo. Então, nós nos isolamos por vontade própria, de maneira a usufruir da nossa própria presença. Usufruir de momentos de prazer conosco. De poderosos momentos de reflexão sobre a nossa própria existência. Momentos de autoquestionamento, de revisão de nossos valores, de nossos princípios. Provavelmente Jesus usufruía muito desse tipo de isolamento. Todo sábio precisa daquele seu momento de reflexão, daquele momento de organizar as suas ideias. Toda pessoa inteligente, toda pessoa que precisa reorganizar a sua vida, precisa de seus momentos de isolamento positivo. Ela precisa encontrar na sua própria presença a motivação da vida. Mas não de forma egoísta. É aí que vem os ensinamentos dos nossos queridos amigos espirituais. No Livro dos Espíritos, das perguntas 766 a 772, nós temos uma bateria de perguntas e respostas que dizem respeito ao isolamento. Allan Kardec busca, junto dos espíritos, dos amigos espirituais, o esclarecimento a respeito da solidão, a respeito do isolamento parcial, do isolamento completo. E eu gostaria aqui, nesse momento, de ler algumas partes para vocês, de forma que a gente possa representar de maneira literal a opinião dos espíritos que batem com esta máxima de Jesus: onde estiverem 2 ou mais em meu nome, lá estarei eu. Então, se me dão licença, eu gostaria de ler para vocês, então, a pergunta 766 do Livro dos Espíritos, onde eles perguntam, onde Allan Kardec pergunta a eles se a vida social está na natureza. Para que a resposta dos espíritos é: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então aqui os espíritos deixam claro que a vida natural é a vida social. Todas as nossas habilidades, a nossa forma de se expressar, a nossa boca, a nossa fala, a nossa complexidade mental, a complexidade do nosso cérebro enquanto encarnados, tudo feito para que a gente possa ter um convívio social. Na próxima pergunta, 767, Allan Kardec questiona: é contrário à lei da natureza o insulamento absoluto? Sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Então aqui eles deixam muito claro que o insulamento absoluto, então, para aqueles de nós que buscam
um isolamento sem fim, né? De forma, muitas vezes, até ingênua. Em alguns outros casos, talvez de forma ignorante. Não estamos entendendo o objetivo da vida, o propósito da vida. Será que se eu não fizer mal a ninguém, se eu me excluir da sociedade, procurar uma ilha em qualquer lugar do planeta, onde eu possa viver sozinho, será que isso me levaria a Deus? Então, muitos de nós ainda imaginam que o ato de não estragar, de não complicar ou não prejudicar a vida alheia, pode ser algo desejado por Deus para nossas existências. E Jesus já deixou claro que não é esse o objetivo da vida, quando ele pede para que nós nos amemos. Ele deixou claro que onde estiverem 2 ou mais em seu nome, lá ele estaria. Ele não disse 1 ou mais em meu nome, ele disse 2 ou mais em nome dele. Então, nós temos que perceber que buscar o isolamento absoluto muitas vezes pode estar atrelado àquilo que conversamos agora há pouco. Pode ser apenas um sistema de fuga, algo que nós estejamos buscando para o alívio dos nossos próprios ombros, talvez sobrecarregados pelas mazelas da vida. Precisamos estar sempre pesquisando em nós mesmos os nossos objetivos, pois, como dizem aqui os Espíritos, é contrário à lei da natureza o isolamento absoluto? Sem dúvida, essa é a resposta deles. Então, estaríamos sendo artificiais, vivendo leis que nós mesmos estaríamos criando. Na pergunta 768, procurando a sociedade, não faz o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal? Ou haverá nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? Aqui Allan Kardec tenta colocar a liberdade do homem, a liberdade de escolha do homem, também na questão do isolamento. Então ele questiona, procurando a sociedade, não faz o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal? Ou seja, buscar a sociedade não é uma coisa assim corriqueira, que eu posso ou não estar fazendo? Os Espíritos respondem, o homem tem que progredir. Insulado ou isolado, não lhe é possível. Por não dispor de todas as faculdades, é-lhe necessário o contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se estiola. Isso é muito importante que a gente deixe claro entre nós. O isolamento, de que forma que ele está sendo feito? Com qual propósito? Ele está lapidando as nossas habilidades e virtudes? Está amaciando os nossos corações? Está expandindo a nossa consciência? Aqui, os Espíritos deixam claro que o isolamento absoluto pode literalmente embrutecer o ser humano. Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social, é que elas, umas às outras, se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. Por fim, nós temos na pergunta 769 um questionamento com relação ao voto de silêncio. Entre nós existem muitas pessoas religiosas. Existem pessoas que participam de seitas, que participam de grupos espiritualistas, onde o voto de silêncio é parte do processo
que eles definem como evolutivo. Então, Allan Kardec questiona os espíritos a respeito disso. Como lidar com o voto de silêncio? Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza, mas uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável o do isolamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? Satisfação egoísta, dizem os espíritos. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Portanto, temos aqui uma definição muito clara de que buscar o isolamento como um momento temporário de reclusão ou de proximidade de si mesmo, momento de introspecção produtiva, momento de descanso que todos nós precisamos, momento de celebração da sua própria presença, de si mesmo, momento de celebração da vida. Cada um tem a sua forma de fazer isso e todos têm o direito. Aliás, aqueles que não têm esse costume, eu os convido a fazer. Eu sou um daqueles que tem um prazer enorme pela própria presença e, se não me cuidar, realmente, eu faço um isolamento maior do que precisa. Mas que a gente consiga estar sempre questionando as nossas motivações e as nossas necessidades. Isolar-se por muito mais tempo do que se precisa, segundo os nossos amigos espirituais, nos tornaria justamente aquilo tudo que nós não precisamos mais. Nos tornaria pessoas mais egoístas do que nós já somos. A única forma de nós evoluirmos para a nossa próxima fase é através do convívio com o ser humano. Então, que nossos isolamentos sejam sempre equilibrados, temporários, e nunca de forma absolutista, muito menos de forma a fugir de nossos problemas internos, ou talvez também os externos. Quero deixar aqui minha gratidão a todos vocês que nos assistem. Peço minhas desculpas já de antemão. É a primeira aparição que eu faço aqui na Web Fraterna. Confesso que estou um pouquinho nervoso com essa oportunidade. Mas espero que a mensagem tenha chegado a todos vocês de forma clara, concisa e que seja proveitoso no dia a dia de cada um. Uma ótima noite a todos. Que Jesus esteja sempre conosco. Obrigado. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.